Você está ouvindo agora o podcast do Canadá para Brasileiros. Realize seu sonho canadense ficando por dentro de tudo sobre estudo, trabalho e imigração. Com vocês agora, direto de Vancouver, os irmãos brasileiros mais canadenses do planeta, Caio e Guilherme Prezia. Olá, bem-vindos ao podcast do Canadá para Brasileiros. Aqui quem está falando é o Guilherme. Eu irei conversar com o meu irmão Caio. Oi, Caio, tudo bem? Tudo bom, Guilherme, e aí? Tudo bem, Caio. A gente ia gravar esse podcast à noite, a gente decidiu gravar de manhã pelo grau de empolgação que a gente está com o assunto desse podcast, né, Caio? Eu inclusive, né, eu tive uma mudança muito grande na minha vida essas últimas 2 semanas, que depois de 20 anos, eu passei a acordar cedo agora. Né? Antes eu ia dormir lá pelas 6 horas da manhã e agora eu inverti meu horário e pretendo continuar assim, então eu acordo todo dia 7 horas, saio para dar uma caminhada e eu começo a trabalhar. Parabéns, Caio, pela mudança. Obrigado, a primeira semana foi bem difícil. Então, para vocês que estão chegando agora, é o primeiro podcast que vocês ouvem, vocês chegaram ao podcast especial. Esse podcast especial, a gente está fazendo 4 anos de podcast do Canadá para Brasileiros. O nosso site já fez 10 anos, né, Caio? Agora, em 2014, né? 10 anos, 10 anos. Começou com um blog e foi evoluindo até chegar nesse portal de informações sobre o Canadá. Então, esse podcast ele é muito especial para nós por diversos motivos. Então, você que está chegando agora, gostaria de lembrar que a gente tem uma comunidade no Facebook com mais de 100... Tá chegando, né, Caio? 150 mil pessoas. 150 mil pessoas no Facebook, a gente tem uma média aí de 1 milhão de acessos por mês, quer dizer, a gente é referência aí já há uma década na internet com relação a trabalho, imigração, estudo, intercâmbio no Canadá. Caio, por que esse podcast é especial e por que a gente está, né, ansioso, né, para gravar? Porque diversas coisas estão combinando para que esse podcast seja um podcast de referência para você que quer imigrar a partir de 2015 ou nos anos seguintes. Por quê? Porque vai entrar um novo sistema de imigração. A gente estava até, né, Caio, conversando antes do podcast. Essa é a maior mudança que a gente viu aí em 10 anos cobrindo o Canadá. Faz semanas que a gente está conversando sobre isso, né, Guilherme? Faz semanas que a gente fica conversando, o Caio sai para andar, ele liga o celular dele, né? Eu falo aqui do meu telefone. Quer dizer, é a maior mudança, eu diria que é a primeira mudança estrutural que a gente vê nesses 10 anos, né? Realmente, a imigração decidiu implodir o sistema antigo, né? Falando uma linguagem, né, chula, implodir o sistema antigo e construir da base um novo sistema. Então, nesse podcast, a gente vai primeiro explicar para você aí da forma mais didática, né, simples possível, né, como vai funcionar esse novo sistema de imigração e também te dar aí caminhos. A gente conhece muito bem o perfil do público no Brasil que quer imigrar e a gente vai dar caminhos possíveis para você que está aí no Brasil, caminhos que você pode trilhar, que pode aumentar, até triplicar suas chances de imigração nesse novo sistema de imigração que começa agora, né, Caio? Começa no começo é boa. E tem início no começo de 2015, eles não precisaram uma data, acho que no final de janeiro, né, cara? Eu não sei, é no mês de janeiro, né? Acho que eles colocaram como janeiro, pode ser no dia 1º, né? Até o final aí, né? Mas... E Guilherme, antes da gente passar, né, da boa notícia, né, a primeira boa notícia, é que a gente vai anunciar algo muito importante no final desse podcast, então fique atento, no final do podcast a gente vai anunciar algo extremamente importante. Sim, que tem a ver com essa com tudo notícia, que a gente vai falar nesse podcast. Cara, adianta alguma coisinha, eu tô ansioso. O que é essa nova notícia? Não, deixa, no final do podcast. A gente tem bastante assunto para tratar agora, né, falar sobre o Express Entry. Então vamos lá, Guilherme. Você quer começar a dar a boa notícia? Que inclusive eu havia compartilhado no Facebook na semana passada. Sim, porque a gente está falando que vai entrar um novo processo de imigração. E também a gente tem a notícia que o Canadá, isso é oficial, tá lá no site da imigração canadense, que a imigração deve bater recorde, deve ser recorde em 2015. A imigração está estimando aí que pode ser que
cerca de 285 mil pessoas entrem no Canadá no ano que vem, 2015, como novos imigrantes, né? Cara, eu estava fazendo uma pesquisa só para dimensionar, para as pessoas entenderem o que significa 285 mil pessoas, né, em 2015 entrando no Canadá. Eu estava vendo, eu vi um histórico da imigração no Canadá desde a época de, como que o pessoal falava, de Guaraná com rolha, né? Antes do Guaraná ter tampinha, né? O Guaraná tinha rolha. Então, há 100 anos atrás, o Canadá teve um grande pico de imigração pessoal, principalmente da Europa, devido à corrida do ouro, porque principalmente nessa região aqui de Vancouver, o pessoal vinha para ouro, madeira, couro, né, que na Europa já estava mais escasso. Então essa foi o pico de imigração, né, o que eles chamam de Golden Rush, né, a corrida do ouro aqui. E aí, passados aí mais algumas décadas, o Canadá teve um segundo pico de imigração, que foi na época que a Europa tinha os países comunistas e, claro, um monte de gente fugiu desses regimes, né? E vieram para o Canadá. Esse foi o segundo pico. E agora a gente está vivendo, e vai viver, segundo as próximas projeções aí, nos próximos anos, um terceiro pico de imigração, que é uma migração diferente, uma migração mais baseada em trabalhadores qualificados, que a gente vai deixar para conversar mais nesse podcast, né, cara? Então essa é a grande notícia. O Canadá, enquanto tem recorde no Brasil de pessoas interessadas em sair do Brasil por diversos motivos, né, a gente vai ter aqui um recorde de pessoas a receber. Sim. Né? Então, Caio, vamos falar do novo processo de imigração. Vamos começar. O novo processo de imigração, eu acho que antes da gente até explicar o novo processo de imigração, é importante explicar como que estava, né, a imigração antes, né, dessa reestruturação completa, né. Eu posso dizer por conta própria e por muitas pessoas que migraram para o Canadá, a imigração era um sistema de pontuação. Então, por exemplo, você somava 67 pontos, que é aqui quando eu tive que migrar, né? Você tem inglês, você soma um determinado ponto, você tem experiência no Brasil de trabalho, você tem faculdade, aí você tinha que somar 67 pontos. Então, esse processo, ele era muito mais baseado na somatória de pontos, né? A gente estava conversando antes do podcast, Caio, e a gente via exemplos assim, muito estranhos de pessoas que estavam migrando, né? Até em Vancouver, né? Pessoalmente, aqui, né? Em Vancouver, né? Esse sistema de pontos criava perfis, a gente até permite também, perfis bizarros de imigração, né? Como, por exemplo, a gente viu um senhor de 50 e poucos anos que tinha conseguido somar a pontuação 67 pontos e ganhou a imigração. Ele havia se aposentado, né? No Brasil e conseguiu migrar para o Canadá. Quer dizer, para o Canadá não há interesse em migrar pessoas que já estão querendo se aposentar, né? Sim. E aí um exemplo mais extremo, para as pessoas entenderem como o sistema antigo era falho. Eu estava vendo uma notícia de uma senhora, não lembro qual que era a idade dela, mas era uma idade bem avançada, que ela também somou os pontos. Se não me engano, ela falava inglês e francês, e por isso os pontos dela foram lá para cima. E a imigração bateu o pé e falou assim: a gente não vai dar imigração para você. E ela entrou com ação, ela entrou com um processo no âmbito federal, querendo a imigração porque ela tinha somado os pontos. Quer dizer, o sistema antigo, ele era muito falho e dava muita margem para a seleção do candidato que o Canadá não precisa, né, Caio? E dava também pouco poder para os oficiais de imigração em analisar a pessoa analisar o perfil da pessoa. Né? Então a pessoa atingiu os 67 pontos, eles tinham que passar, né? Aceitar. E uma grande alteração agora nessa imigração que a gente vai comentar agora nesse podcast é que isso mudou, né, Guilherme? Sim, cara, vamos começar pelo nome Express Entry. O novo processo de imigração eles estão batizando de Express Entry, que seria entrada expressa, né, no português, né? Sim. Seria entrada expressa. Eu acho que isso daí era um dos grandes problemas também, né, do processo antigo, que era a lentidão, né, cara? O próprio nome, acho que ele veio para quebrar um pouco essa má fama que tinha o processo de, né, o trabalhador qualificado, né, o Federal Skill Worker. Então, porque demorava, né, Guilherme? Você mesmo aplicou pelo processo federal, né? Eu apliquei, eu lembro, claro, eu fui meio relapso, eu demorei para mandar os documentos, o meu processo demorou 3 anos. E, claro, se eu fizesse tudo rapidinho, talvez ficasse em 2 anos. A diferença é que,
Desse processo antigo para o novo, a diferença vai pular de anos, vai cair para meses, segundo a própria promessa da imigração, né? Eu estava lendo no site lá que eles querem processar um negócio realmente rápido, né, cara? Sim, é 6 meses, né? É o número que eles estão sempre, né, mencionando. Então, cara, é interessante que ao passar dos anos a imigração tentou corrigir, colocar remendos no sistema antigo, né? Então, você tinha que somar os pontos, mas você também tinha que ter a oferta de trabalho ou a sua profissão, a sua experiência de trabalho tinha que estar em determinadas áreas profissionais. Isso daí era um remendo que durou alguns anos, né? Sim. E esse remendo, na verdade, agora eles demoliram tudo isso e criaram um sistema novo baseado, né, é isso que a gente vai falar. O que é o Express Entry? É um sistema baseado em oferta de trabalho, né? É um sistema baseado, o que eles chamam, é um termo até, peço desculpas pelo termo, grau de empregabilidade do candidato, né? Que eles estão batendo muito nessa tecla, né? A gente vai avaliar o grau de empregabilidade do candidato, a gente quer avaliar o grau de sucesso, ou melhor dizendo, o potencial de sucesso desse candidato à imigração, né? Essa é a base do novo sistema de imigração, né, cara? Sim, é importante também falar que porque a gente recebe muito e-mail, né? Muitos e-mails toda semana, e tem muita gente ainda comentando a respeito desse processo trabalhador qualificado, né? O Federal Skill Work, o famoso FSW, né? Então, antes da gente, né, começar, o Express Entry ele vai substituir o FSW, né? Então o FSW vai deixar de existir, o trabalhador qualificado vai deixar de existir e vai entrar o Express Entry no lugar. Por isso que até, inclusive, como o Guilherme falou no início desse podcast, é a maior mudança aí na estrutura, né? Porque o Federal Skill Work vai deixar de existir para entrar o Express Entry. Então, muito cuidado quando o pessoal que está pesquisando em blogs, tem muito blog de pessoas que já imigraram, né? A maior parte das regras e procedimentos não estarão mais válidos, né? Então, se você estiver pesquisando como, né, o fulano, o Beltrano imigrou, a verdade é que esse novo sistema é completamente diferente, né, cara? Sim. E como que ele funciona, né? Como esse novo sistema funciona, né? Acho que a grande novidade é a aplicação online. Você manda o seu currículo, o seu perfil para o site de forma online, né, para o site da imigração, né, cara? Sim. O que vai acontecer, vamos tratar, né, o passo 1, né, como é que vai funcionar então? Você está interessado em aplicar para o Express Entry, daí você decide, bom, eu vou aplicar. O que vai acontecer? Você preenche o seu cadastro no site oficial do governo, o do Express Entry. Você vai criar o seu perfil, né, o pessoal. Você vai informar a questão do idioma, a educação, a experiência na profissão que você teve no Brasil. Aí você cria esse perfil seu pessoal e profissional daquilo que você já fez, né? Aí na sequência você vai preencher como se fosse um currículo online no site oficial do governo, que é chamado de Job Bank, que é um site de empregos, né? É um site bem famoso no Canadá, e agora a imigração ela resolveu utilizar esse site, né, esse recurso no Express Entry. Então você preencheu primeiro o seu cadastro no Express Entry, aí você vai ter que criar o seu currículo online, seu currículo profissional online no Job Bank. Aí o que vai acontecer é que você vai criando esse perfil, você vai ter duas opções. Uma, eu diria duas opções não, né? Tem dois caminhos de você conseguir essa imigração. A primeira delas é você se promover para empresas no Canadá, empresas canadenses. Ou seja, você como se fosse mesmo procurar um emprego no Canadá, né? E utilizando aquele currículo profissional que você vai ter criado no site do governo. Então você vai ter que se promover. Isso é um termo muito importante que inclusive o governo está utilizando na divulgação do Express Entry, é que eles falam claramente: o candidato terá que se promover para empresas. Ou seja, o governo não quer que a pessoa simplesmente se cadastre e fica aguardando, esperando sentada uma chance de ser chamado. Não. A pessoa vai ter que se promover, a pessoa vai ter que correr atrás do emprego. E agora, um outro caminho para você, que essa imigração pode ocorrer, é uma província porque nessa base de dados que o governo canadense vai ter, ranqueando todas as pessoas, nessa base de dados as províncias vão ter acesso a esses dados e também empregadores.
Então o que pode acontecer é uma província que tem acesso a essa base de dados, a província vê lá um candidato que tá em uma área, que tem uma certa experiência numa área, que está numa área em demanda na província, então essa província ela pode oferecer a oportunidade desse candidato vir para o Canadá. Então são esses dois tipos, né, esses caminhos que podem acontecer. Um é você conseguir uma oferta de emprego e a outra é uma província te chamar para vir para o Canadá. Ok, só adicionando aí mais um detalhe, né? Quando você fala de ranking, né, que as pessoas vão estar ranqueadas nesse site de imigração, as pessoas vão estar ranqueadas em 5 aspectos básicos, né, que seria idioma, né, domínio principalmente do inglês, né, ou francês, caso, né, seja o caso, educação, seu grau de educação, experiência de trabalho no Canadá, experiência de trabalho canadense, né, que eles chamam aqui, e aí eles colocam outros fatores que te levam ao sucesso no Canadá. Quer dizer, eles deixam meio em aberto, né? A gente não sabe ao certo o que eles vão avaliar. Fórmula, eles criaram uma fórmula, né? Uma fórmula de ranquear as pessoas dentro desse sistema online, né? Sim, porque outra coisa que muda a respeito aí no Express Entry em relação ao processo do trabalhador qualificado é que no trabalhador qualificado era por ordem de chegada. Então, quem enviar o processo primeiro é o que vai ser chamado, né, que vai ser analisado primeiro. Agora, o Express Entry vai ser uma base de dados que vai ser ranqueada de acordo com esse perfil que eles vão traçar, né? Então quem tem um ranking melhor vai ficar lá para cima. Então não tem mais essa fila aí que é por ordem de chegada. Então vai ser uma coisa que vai acontecer, né? 24 horas por dia, 365 dias por ano, né? Como eles falam no Canadá, né? 24/7, né? 24/7. 24/7. E então não tem mais essa questão de que os processos são analisados por ordem de chegada, né? Ok, a gente recebe muito e-mail pedindo análise pessoal desse novo processo, mas cara, eu até permita, pessoal que está nos ouvindo, permita a gente fazer uma autopropaganda, né, que se você acompanha o nosso trabalho há pelo menos 1 ano e meio, tudo isso que a gente falou até agora, claro, salvo alguns detalhes, né, que foram divulgados mais recentemente, sim, tudo que a gente falou, a gente já vem anunciando nos podcasts, no seu blog, há muito tempo, né, sim, cara? inclusive uma coisa que a gente sempre fala é que a gente procura sempre analisar a tendência, né? Porque não adianta a gente ficar falando da regra atual, né? Porque a pessoa que está no Brasil ainda pesquisando, pensando em ir para o Canadá, essas regras atuais elas podem mudar. Então é por isso que é sempre importante. A gente sempre focou nesses últimos anos em falar o que pode acontecer na imigração. Então já faz tempo que a gente vem adiantando a maioria, né, dessas novidades que agora está se concretizando aí com o Express Entry, né? Caio, então agora eu vou dar chance. A gente recebe muito e-mail. Caio, eu tenho chance no novo processo, no Express Entry. Vamos fazer uma análise aí rápida dos principais fatores, né? E que eu acho que serve para todo mundo que está nos ouvindo. Eu não sei, né? só para completar os passos, sim. Guilherme, que eu estava falando dos passos, né? Que a pessoa pode ter uma oferta de emprego ou uma província chamar, só para finalizar, né? E daí o que acontece? O empregador, ele oferece uma oferta de emprego ou uma província te chama, eles vão emitir o chamado de ITA, né? Que para você aplicar, né? Uma carta de convite, né? É uma carta de convite. Aí a pessoa ela vai ter 90 dias para finalizar os documentos, para enviar os documentos que faltam. E aí eles analisam esse processo aí, provavelmente vai levar 6 meses. Até 6 meses. Então vai ser bem rápido. Uma vez que você recebeu uma oferta de emprego ou uma província te chamou, a conclusão do processo ela vai ser bem mais rápida, né? É um drive-thru da imigração, né, Caio? Você adiciona o seu currículo online. E daí, algumas pessoas podem estar perguntando, então eu vou deixar o meu cadastro lá e só esperar, né? Mas a verdade é que a cada 12 meses eles vão limpando essa lista. Então, se você não foi chamado em 12 meses, daí você tem que renovar o seu cadastro. Mas a questão é que, se você não for chamado em 12 meses, já é uma forma de medir, um termômetro, né, para saber que não tem uma província que talvez esteja interessada no seu perfil, ou também não tem nenhuma empresa, ou você não se promoveu da forma que deveria. Então, se alguma coisa não acontecer em 12 meses, é hora de mudar os planos, né? Então, Caio, eu tenho chances de imigração no novo processo de imigração, que eu acho que as pessoas que estão ouvindo devem estar se perguntando, né? Eu tenho reais chances, a gente recebe muito nesses termos, né? Sim. Quais são as minhas reais chances nesse processo?
Então, Caio, eu acho que a forma mais aí, você já tinha até comentado, né, que basicamente o novo processo virou tem como base a oferta de emprego, né, ou o convite de uma província ou território, né? Vamos Sim. pegar aqui, Caio, os 5 fatores que a imigração São está 4 destacando. fatores. 4 fatores. Que tem um que ele fica meio, né, a gente não sabe, é uma caixa preta, né? Sim. Que é o último, a gente não... vamos começar do primeiro, daí a gente chega nesse último aí. O idioma, né? Eles utilizam no site da imigração a seguinte palavra, proficiência, ou seja, eles querem uma pessoa com proficiência em inglês ou francês. Sim. Caio, a gente está até conversando isso, o que seria uma proficiência? Você até comentou que a única forma, né, de avaliar a proficiência é fazer um teste, né? Ter um teste. certificado aí do IELTS para o inglês. Sim. Ou do TEF para o francês, né? Sim. Agora, antes disso, se você quiser, para você ter uma ideia do que seria ter uma proficiência, eu sempre comento com nossos clientes, né? Você consegue conversar, por exemplo, você consegue conversar em inglês no telefone, você consegue mandar um e-mail, como você Sim. até deu um exemplo, você consegue assistir um filme, entender Sim. aí 90% do filme, isso daí pelo menos já te dá um indicativo, né, se você tá se você tem chance aí de fazer um teste de certificado, né, e comprovar a proficiência na língua. Não, né? e mesmo porque a gente olhando pro Express Entry, né, pro processo em si, você já percebe, já é claro que a pessoa ela já tem que ter um inglês avançado, né, um inglês fluente, porque primeiro você vai se cadastrar no site do governo, aí você vai criar um currículo em inglês no site do governo, aí o governo fala para você se promover para as empresas, ou seja, você precisa entrar em contato com a empresa, mandar e-mail, fazer pesquisa, né, e daí se der tudo certo, o que vai acontecer? Eles vão te chamar em 6 meses, você tá no Canadá. E você já tem que chegar e começar a trabalhar, você já tem que começar a chegar e já começar, né, a fazer sua vida. Então, é óbvio que o idioma ele tem que ser avançado, né? A própria forma, a própria lógica do processo do Express Entry já indica isso, né? Não precisa, a gente não tem nem muito que ficar falando sobre teste, porque teste vai ter que ter, a pessoa vai ter que ter um IELTS, né, porque vai ser tudo ranqueado através do IELTS na questão do idioma, mas já tá claro pelo processo que vai ser assim. Agora o fator número 2, eles colocam simplesmente educação. E a gente estava conversando isso antes do programa, Sim. né? Todo mundo no Brasil tem faculdade, uma grande parte também tem pós. Sim. A gente vê o pessoal que imigra da Índia, da China, todo mundo também tem faculdade e uma grande parte tem pós. Então eu acredito que se você tem faculdade você até pós, falou, né, Guilherme? Você falou, todo indiano é doutor, né? E a gente vê aqui, né? As pessoas. Todo mundo é doutor, né? Sim. O pessoal do Irã também tem sempre doutorado, mestrado. Então eu acredito que a educação, isso daí não seria um critério de desempate. A gente estava até pensando que então, dentro da educação, poderia ser um critério de desempate, né? Aí é uma opinião pessoal nossa, dentro do campo de possibilidades, né? Sim. E a gente estava comentando, se a pessoa tem uma faculdade no Canadá, aí sim eu acho que isso daí seria um elemento que poderia chamar a atenção da imigração, né? Como um elemento diferencial em relação à maior parte dos perfis que vão estar online, né, no sim, processo. Sim. E eles têm que colocar também mais para eliminar também, né? Muita gente que às vezes não tem e está pensando em aplicar, então tem que ter essa questão da educação, mas a gente não acredita que aí ela vai ter uma relevação muito grande, a não ser quando a gente fala de profissões de demanda ou áreas muito específicas, né? Aí sim, mas essa questão de educação é simplesmente porque tem que ter, né? Não tinha como eles deixarem de fora essa questão. Aí o terceiro fator que eles colocam é Canadian Work Experience. Eu acho que é meio literal, né, o que eles querem aí, né? Se você tem experiência de trabalho canadense, né? Eu acho que daí eles estão bem claros nisso, né, cara? Eu destacaria esse como um item para, né, que as pessoas devem se atentar, né? Tá bem claro, né? E é lógico que a gente sabe que a pessoa que tem uma experiência no Canadá, o ranking naquela tabela vai estar lá em cima, né? Porque é esse tipo de profissional que eles querem. Duas coisas que estão cristalinas, né? Experiência de trabalho canadense e domínio do inglês. Sim. Ou francês, né? E outros fatores, Caio, você tinha razão, são 4 fatores. 4, né? Eu tinha 4 e eu contei 5. É o horário, né? Gravar o podcast de manhã é confuso. Eu só tomei 1 litro de café, eu tenho que tomar 2 para gravar o podcast. Tá. Então, o quarto item é outros fatores que te levam
ao sucesso no Canadá, que é uma coisa também, a gente está chamando de caixa preta, né? O que a gente, porque aquilo que você estava até mencionando no início do podcast, que o trabalhador qualificado é aquela coisa de 67 pontos, tá a pontuação no site, né, do governo, você pode checar cada ponto, tinha até uma calculadora, né? Então ficava muito assim, se a pessoa tinha os 67 pontos, ela podia aplicar, e ficava complicado pro governo analisar o perfil da pessoa. Agora o que eles fizeram o Express Entry, ele é uma caixa preta, né? Tem muita coisa que você não consegue identificar como é que eles vão avaliar essa questão do perfil. Esse último ponto, por exemplo, aí que você mencionou, outros fatores que te levam ao sucesso no Canadá, isso daí realmente difícil da gente traduzir isso de uma forma precisa, né? A gente estava aqui comentando o que a gente acha, né, nossa opinião Sim. pessoal, que poderia ser, né, dentro do campo da possibilidade. Sim. Você até comentou, né, Caio, a pessoa que já tem uma experiência no exterior, né, uma viagem, já fez intercâmbio no Canadá, ou principalmente, acho que até teria um peso maior, que estudou, fez faculdade, uma pós no Canadá, principalmente uma faculdade aí de uma área regulamentada, vamos supor, o cara que se formou em engenharia no Canadá, obviamente isso é um fator. Né? Desculpa te cortar, Guilherme. É só para também, ou até um certificado, pode ser um certificado de 6 meses no Canadá, um certificado de 1 ano no Canadá, porque a gente tem que lembrar que vai ser um ranking, né, que eles vão pontuar de acordo com esses 4 fatores. Então, às vezes, você já tem um certificado no Canadá, nem que seja de 6 meses, 1 ano, um diploma, já ajuda, né? Sim, sim. Então, a gente conversou bastante sobre isso. A gente acredita que o mais relevante que a gente poderia mencionar nessa questão é a respeito de ter uma faculdade no Canadá. Mas pode ter outros, com certeza tem outros fatores envolvidos, né? Então, a gente compara, né? A pessoa que está no Brasil agora, cara. Vamos ser bem direto. Você que está no Brasil, nunca estudou ou trabalhou no Canadá, quais são as chances dentro desse novo processo, cara? É bem difícil. A gente estava tentando encontrar uma forma bem simples de explicar, né? Resumir o Express Entry, né? De uma forma bem simples. E acho que a conclusão que a gente chegou, né? É que o Express Entry ele vai ser como se fosse uma entrevista de emprego, né? Porque primeiro que você tem que procurar por emprego. Se você espera que uma empresa te dê essa oportunidade de migrar, ou a província que vai analisar o seu perfil profissional e a empresa e a província considera que você pode ser bom para a província economicamente, né? Isso está tudo focado nessa questão econômica, questão de profissão, empregabilidade, como você disse. Então, sem dúvida que o Express Entry nada mais é do que uma procura por emprego, né? Acho que essa é uma das melhores formas da gente resumir o Express Entry. A não ser que seja uma pessoa que já tem o inglês fluente, está numa área assim super em demanda no Canadá, essa área de engenharia de petróleo, tem em Alberta, tem até eles não conseguem preencher os funcionários, né, pessoas para trabalhar nessas vagas. Então, assim, salvo algumas exceções, eu diria que como se fosse, ficaria como se fosse uma busca de emprego mesmo, né? Ok, mas mesmo sem entrar nessa questão do emprego, que é a questão central e base do processo, se a pessoa já não tem proficiência no inglês ou francês, eu acredito que não é um processo viável, porque ela vai entrar num ranking de pessoas que vão ter a proficiência, né? Não, e também a gente tem que levar em consideração que tem muita gente vamos supor, uma pessoa que está aqui no Canadá, ou já trabalhou, ou a pessoa está fazendo uma faculdade no Canadá. Ela vai poder aplicar para o Express Entry daqui do Canadá, porque você pode aplicar para vários processos simultaneamente, né? Então, se você está aqui, eu tenho a oportunidade de aplicar pelo Canadian Experience, que é outro processo. Eu tenho como obter uma oferta de emprego de uma empresa aqui e de repente aplicar pelo processo provincial. E eu posso também me cadastrar no Express Entry e ter o meu ranking lá e de repente alguém pode me chamar, né? Então as pessoas elas vão estar concorrendo também com pessoas aqui do Canadá, né? Ou pessoas que já voltaram para o país de origem delas e elas fizeram um college aqui ou fizeram ou trabalharam por um certo período. Essas pessoas elas também vão aplicar para o Express Entry. Então
a gente acredita que sim, vai ficar é meio complicado, né? Eu diria, arriscaria dizer que o pelotão de frente nesse ranking, né? Quem tá lá em cima do ranking, eu colocaria o primeiro bloco como pessoas que falam inglês, Sim. pessoas que já tiveram uma experiência de trabalho no Canadá e também aí, consequentemente, às vezes já fizeram uma faculdade no Canadá. Eu acho que vai ter muitas pessoas que já vão entrar, já vão subir no ranking só por esses 3 fatores. Não Sim. concorda? Não, sem dúvida. Porque a pessoa que já trabalhou aqui ou que já fez faculdade aqui, ela já tem ela não tem problema com o inglês, né? Tem isso também, né? A pessoa que já... A maioria, né, das pessoas que trabalharam aqui, fizeram faculdade, então o inglês, o idioma, né, o inglês e o francês já não é um problema. Então, sem dúvida, definiu bem essa prioridade aí dos fatores, né? Então, Caio, você permite a gente já pular para a segunda etapa do nosso podcast? Não, vamos, eu acho que assim, a ponte, né, para ligar esse próximo assunto que a gente vai falar é que as pessoas podem achar, mas então ficou impossível, ou ficou muito difícil. O Express Entry, então, talvez não sirva para mim. Mas a questão é que o Express Entry, ele vai dar uma outra oportunidade para você emigrar para o Canadá. E principalmente se você já está aqui. Então é isso que a gente vai falar agora. É assim, Caio, porque veja só, no passado, no sistema antigo, às vezes uma pessoa que já estava aqui no Canadá fazendo faculdade estava com dificuldade de migrar, enquanto uma outra que nunca tinha vindo para o Canadá tinha somado os pontos no Brasil e já estava aplicando para uma imigração ou federal ou via província de Quebec. Eu vi muito acontecer isso, na época que a gente já tinha, inclusive, agência de intercâmbio aqui em Vancouver, né? Que muitos clientes nossos reclamavam, poxa, Guilherme, eu já vim aqui, estudei inglês, estou fazendo faculdade e estou com dificuldade de migrar, quer dizer, eu não consegui migrar e vejo um amigo meu, né? Ou entrei num blog e vi uma pessoa que nunca veio para o Canadá e que já imigrou. Eu acho que, de certa forma, esse novo processo, ele faz justiça, né? Se é que dá para empregar essa palavra, né? No sistema de imigração, né? Mas ele faz justiça perante esses erros que aconteceram no passado. Então, só para ilustrar isso que você acabou de falar, Guilherme, vamos supor, tem 2 pessoas com o mesmo perfil, mesma idade, 2 pessoas, impossível, né? Mas vamos supor, idênticas, né? Aplicando. Só que uma já fez intercâmbio no Canadá, ficou aqui 6 meses fazendo intercâmbio. No passado, essas pessoas elas teriam a mesma chance de imigração. Né? Sim. Ou seja, é aquilo que você disse, né? Não era muito justo, né? Então, cara, a gente está com o planinho aqui de como você triplica suas chances de imigrar frente a esse novo panorama de imigração que a gente acabou de explicar nessa primeira metade do podcast, né? E é muito simples, assim, ó, a premissa é muito simples. Eu vou deixar para você, Caio, qual que é a premissa para você triplicar as chances de imigração para o Canadá a partir de janeiro de 2015? É muito simples, e esse inclusive é um tópico muito popular no Ask Caio, que é o nosso mini podcast. Diversas pessoas perguntando a respeito desse assunto, e a gente vê que está crescendo o número de pessoas à procura dessa opção, né? Que é fazer uma faculdade no Canadá. Sem dúvida que fazer faculdade no Canadá pode triplicar, não, com certeza, triplica suas chances de imigração, né? Ok, eu poderia contextualizar até isso com 2 notícias, ótimas notícias que ocorreram esse ano, de 2014, né? A primeira, no começo do ano, o Canadá emitiu uma nota dizendo que ele quer dobrar o número de estudantes nos próximos anos. Ele não especificou em quantos anos, mas eles têm o plano de dobrar o número de estudantes estrangeiros. Estudantes de faculdade, né? De faculdade, estrangeiros no Canadá. E o curioso é que na nota estava dizendo que eles vão dar prioridade, focar na divulgação, na atração de estudantes, entre outros países, do Brasil. Sim, né? E você até na época, a gente observou isso no meio do release, né? E a gente fez uma nota chamando para, né, enfocando nesse negócio de atrair brasileiros para o Canadá. Sim. Eu acho que essa foi a primeira notícia do ano. Eu acho que a segunda notícia do ano foram as alterações que já estão em vigor desde junho de 2014 no visto de estudante, que também facilita a vida do estudante de faculdade aqui no Canadá, né, Caio? Sim. Então eu deixo para você, quais são qual que foi a grande mudança aí, a boa notícia, né?
Sim, agora os benefícios, né? Porque a gente está falando de faculdade no Canadá. Qual que é o benefício, então, de você, a gente, né, analisando o novo Express Entry e todas as outras formas de migrar, qual que é o benefício de você fazer uma faculdade no Canadá? Vamos listar aqui pelo menos três fatores. Porque a primeira é o seguinte, de acordo com essas novas regras, agora quando você faz faculdade no Canadá, você pode trabalhar até por 20 horas por semana. Né? Ou seja, você vem para cá para uma instituição, você vai estudar e você pode, durante os seus estudos, você pode trabalhar até por 20 horas. Essa, né, Guilherme? Eu acho que você está perguntando das mudanças, né? Essa aí eu acho que é a principal mudança em relação à faculdade. Essa é a boa notícia, né? Essa é a boa notícia, né? Então você vai poder trabalhar enquanto você estiver estudando. Daí, uma outra opção, que é um outro fator que vai ajudar nisso é que quando você faz uma faculdade no Canadá, se você estuda numa instituição pública, vamos colocar aí pelo menos um ano, você pode obter uma permissão de trabalho logo depois que você se graduar. Então você estudou por um ano, aí depois que você terminar os seus estudos, você pode trabalhar por um ano. Ou seja, se você conseguir uma experiência de trabalho no Canadá por pelo menos um ano, 12 meses, você pode aplicar para um processo como o Canadian Experience. Né? O Canadian Experience você precisa de 12 meses de trabalho no Canadá. Ou seja, fazendo uma faculdade você vai obter a permissão de trabalho, aí você pode migrar através do Canadian Experience. Uma outra opção você fez faculdade. Durante a faculdade, vamos supor que você fez aí você começou a trabalhar 20 horas por semana, você fez uns contatos, você aí conseguiu uma empresa que te desse uma oferta de emprego. Ótimo, você pode migrar através de um processo provincial. Ou você terminou a faculdade, aí você começou a trabalhar com a permissão de trabalho após os seus estudos, né? E você trabalhou numa empresa e a empresa quer continuar com você. Você pode aplicar para um processo provincial. E a terceira opção, que inclui o Express Entry, é que se você fez faculdade no Canadá e você trabalhou no Canadá, você vai estar bem melhor no ranking do que a maioria das pessoas que vão estar aplicando de fora do país. Então, fazer faculdade no Canadá, com certeza, triplica suas chances de migrar, porque você pode migrar através do Canadian Experience, você pode migrar através de um processo provincial e até através do Express Entry, que vai melhorar bastante as suas chances. Cara, eu lembro, na época que a gente fez faculdade, né? A gente até fez faculdade junto, né? Eu fazia as lições de casa pra você, né, cara? Ah, fazia. Que não existia nada disso. Não existia isso que você comentou, esse novo visto que você pode trabalhar enquanto estuda, porque você está fazendo faculdade, né? O Post-Graduation Work Permit, né? Eu comentei muito sobre isso nos episódios do Ask Kyle. É uma permissão de trabalho que você ganha depois que você estuda numa instituição pública aqui no Canadá. E também só falando, porque às vezes a gente fala sobre faculdade, as pessoas ficam assim, mas eu já tenho faculdade, ou vou ter que fazer mais 4 anos. Mas a questão é que a faculdade no Canadá é a partir de cursos a partir de 8 meses, 1 ano. A gente sempre fala a questão de 1 ano, porque para te dar mais chances na questão do trabalho depois, porque o Canadian Experience, por exemplo, exige que você tenha 12 meses de experiência. Então por isso que a gente evita dar 8 meses aí como um curso de 8, 9 meses como opção. A gente sempre recomenda pelo menos 1 ano. Então você pode fazer uma faculdade no Canadá apenas por 1 ano, ou 2 anos, ou 3 anos, você escolhe. Né? E a partir de 1 ano já vai te dar muita chance para você continuar no país. Então, assim, vamos supor, cara, eu venho para fazer uma faculdade de 1 ano, como você está sugerindo aí, 1 ano, uma faculdade pública, né? Sim. Assim que eu começar a estudar, eu já ganho autorização para trabalhar 20 horas por semana. Não é nem que você ganhe autorização, automaticamente você pode trabalhar. Se você, sim, automaticamente eu posso trabalhar. Se você é um estudante de uma faculdade, você pode trabalhar até 20 horas por semana. Quer dizer, eu trabalhando, eu teria chance de uma oferta de trabalho, né? Sim. Então, essa seria aí a primeira via, né, de migração possível, que a gente já viu acontecer bastante aqui. Né? Sim, já. Você pode começar a trabalhar. E aí a segunda opção seria, eu termino o meu curso de 1 ano e aí eu recebo essa autorização para trabalhar depois da conclusão do curso, né? Sim, que daí aí você... e aí te abre 2 opções, né? Vamos supor, você terminou seu curso, você começou a trabalhar, aí ou você tenta uma oferta de emprego de uma empresa e eles oferecem essa opção e você aplica para um processo provincial, né?
porque cada província tem seu processo de imigração aqui. Quem acompanha o nosso, né, podcast há um tempo sabe bastante, né, a respeito dos processos provinciais. Inclusive tem o vídeo dos 50 formas de imigrar que eu falo bastante sobre isso. Então cada província tem seu próprio processo, né, o próprio processo, categorias internas de imigração. Então se uma empresa te oferecer te der uma oferta de emprego, você aplica para um processo provincial. Ou, se você não conseguiu nada nesses primeiros meses, terminando aí os seus 12 meses de trabalho, você pode aplicar para o Canadian Experience Class, que o requisito do Canadian Experience Class, que é uma outra categoria de imigração, é que você precisa ter 12 meses de experiência do Canadá. Então, como você já vai ter 12 meses de permissão de trabalho depois dos seus estudos, não é tão difícil conseguir esses 12 meses de experiência. E aí, por fim, Caio, vamos supor que isso pode acontecer. Eu faço a faculdade, eu trabalho enquanto estudo, depois eu trabalho por mais um ano depois que eu terminei meu curso, mas eu não consigo imigrar. Por algum motivo, eu não consigo imigrar. E aí vai a terceira opção de imigração, né, que seria, voltando ao assunto inicial, o Express Entry, né? Se você, imagina só, você volta para o Brasil, vamos supor que você volta para o Brasil com graduação aqui no Canadá de um ano, com experiência de trabalho registrada de um ano, você volta para o Brasil e aplica para o Express Entry. Lembrando daquela ideia do ranking, você vai ter inglês, você vai ter graduação, diploma no Canadá, né? Sim. Você vai ter aí um nível educacional no Canadá e você vai ter experiência de trabalho no Canadá, o que te subiria muitas posições no ranking do novo processo de imigração. Não, né, sem cara? dúvida, e você vai estar muito mais confiante para contactar as empresas, né? Se promover para as empresas, mandar o currículo e tal. Então, assim, sem dúvida que, como você diz, vamos supor que dá tudo errado, né? E você tem que voltar ao Brasil. Você já está num outro nível, num outro ranking no Express Entry. Muito melhor do que a maioria das pessoas. Né? Eu gostaria de levantar um assunto que está relacionado a isso. A gente sempre recebe também e-mail sobre isso. Para que eu vou vir fazer uma faculdade no Canadá se eu considero que eu tenho um bom perfil, uma boa experiência, eu considero que a minha experiência de trabalho ela está em alta demanda no Canadá, porque eu simplesmente não monto um currículo, mando um currículo para uma empresa aqui no Canadá. Você está me perguntando? Eu achei que fosse comentar sobre isso. É uma pergunta que a gente sempre recebe, né? Sim, E o que eu sempre respondo, né? É que você estando aqui no Canadá, já estando aqui no Canadá com visto de trabalho, autorização para trabalhar, você no mínimo triplica as suas chances de contratação de uma pessoa que ainda está no Brasil mandando currículo. Né? Não, sem dúvida. O que acontece muito, que a gente ouve com frequência, a pessoa que está no Brasil, ela começa a procurar por emprego, as pessoas, eles até conseguem obter, né, uma resposta da empresa, mas a empresa sempre pergunta, você está no Canadá? Você tem visto para trabalho? Então, assim, é bem complicado. Ou eles até falam, então quando você estiver aqui, você manda um e-mail pra gente, ou você faz uma visita à nossa empresa. Então, assim, as empresas, sem dúvida que elas dão preferência para a pessoa que está no Canadá, né? Então, essa busca por emprego do Brasil, ela é mais difícil, sim. Caio, então, baseado... Eu respondi a sua pergunta? Não, porque a gente sempre recebe muito desse tipo de pergunta. E a gente né? sempre falou que ele é muito difícil, né? É muito difícil você conseguir uma oferta de emprego do Brasil, não é simples, né? Porque a empresa ela tem que provar pro governo canadense, né, pra imigração, que ela tem todas as pessoas possíveis no Canadá e não tinha ninguém para completar aquela vaga, então você, né, no caso, é a pessoa que pode ocupar aquela posição. Ou você tem assim, ou a empresa achou, mas aí depende muito de área, né? Mas a empresa ficou impressionada com o seu talento e conseguiu explicar para a imigração que você é a única pessoa, você é a pessoa perfeita para ocupar aquela vaga. Então é muito difícil. As empresas mesmo, como eu disse, elas vão sempre perguntar, você já tem vídeo de trabalho? Você está no Canadá? Então, ou quando você estiver aqui, então você dá uma visitada. Então as empresas mesmo, elas preferem procurar por pessoas no Canadá, é muito mais fácil, elas não querem esperar uma pessoa que está de fora, um processo de, às vezes, uma permissão de trabalho, ou algo assim de 6 meses a 1 ano para ter o profissional trabalhando, elas não querem esperar por isso, né? Caio, agora, o que a gente diria que também recebe bastante esse tipo de comentário eu não estou preparado agora para migrar, eu vou deixar para migrar em 2017, 2018, né? Daqui 3 anos eu vou migrar para o Canadá. Sim. Né?
A gente recebe bastante esse tipo de comentário, né? A migração, para mim, eu não estou preparado agora, eu não quero migrar agora, eu quero migrar talvez daqui 3 anos, né? Sim. E é engraçado, eu estava conversando com um amigo esses dias, ele falou isso para mim, né? E aí eu falei assim, ó, permita-me contar uma história bem breve de um outro amigo meu, que em 2008, se eu não me engano, ele me contactou dizendo que queria sair do Brasil. Guilherme, tô cansado aqui do Brasil, você já está aí no Canadá, como eu faço para emigrar? Aí eu falei, você imigra através da província de Quebec, que na época a província de Quebec estava recebendo muitos brasileiros, né? E as exigências eram bem flexíveis, né, com relação a idioma, etc, né? É. E ele falou assim, não, eu não gosto de Quebec, é muito frio. Sempre, né, aquelas desculpas, né? Quebec é muito frio, eles falam francês, tal. Eu falei assim, ó, essa é a melhor opção. Isso foi em 2008, se eu não me engano. Sim. E aí ele demorou para tomar uma atitude de querer vir. 2 anos depois ele me contactou, Guilherme, eu não aguento mais aqui, né? Tá pior ainda, né? Eu não aguento mais o meu chefe. É sempre assim, eu não aguento mais o meu chefe, né? Tô cansado do trânsito, etc. Eu falei assim, ó, eu lamento te dizer, mas a Quebec já não tá com as mesmas regras, já não tá que nem eu estava explicando para você. Agora você precisa de X, Y e Z de requerimentos, né? Sim. E aí, depois que eu conversei com ele, eu até comentei, poxa, ele teve a oportunidade de vir para o Canadá e, infelizmente, a gente usa esse termo entre nós, né, Caio? O bonde da imigração passou para ele, né, Caio? Sim, Como eu acho que isso que a gente está gravando hoje não é para se gravar, esculpir numa pedra, o que isso quer dizer. Isso daí é a migração hoje. A gente está analisando a migração no final de 2014 para os próximos anos. Sim. E a gente não pode garantir que isso que a gente está analisando hoje é toda essa flexibilidade de você vir fazer uma faculdade, receber autorização para trabalhar, né, e ter chances de trabalhar legalmente no Canadá, receber uma oferta de trabalho e poder imigrar. A gente não sabe até quando esses critérios vão estar configurados dessa forma atual, né? Sim, a gente não acredita que isso vai mudar tão cedo, né? Porque eu acho que a chegada do Express Entry, ela veio para, né, colocar aí um ponto final em todas essas mudanças que vem acontecendo nos últimos anos. Mas o que você disse é exatamente, não tem como a gente prever daqui 3 anos. A gente recebe os e-mails e a gente fala assim, eu quero emigrar em 2018, né, 2017, não tem como a gente prever como é que as coisas vão estar. O que a gente pode dar a dica, a pessoa que vai migrar daqui, sei lá, 1 ano, 2 anos, não vai ser assim, a pessoa não está pensando em fazer isso agora. A melhor dica que a gente dá é: comece então a planejar. Você só vai migrar daqui, vamos por 1 ano e meio, 2 anos, mas comece agora o seu planejamento. Comece já a focar nessa questão de dinheiro, economizar dinheiro, estudar inglês por conta própria. Já começa o seu plano Canadá, né? Não, cara, eu diria que começar a já comprar dólar canadense agora, né? Porque até uma outra história que eu acho que é muito ícone aí da nossa, né, do que a gente sempre conversa, a gente teve um vizinho, isso já há muito tempo, na década de 90 no Brasil, quando a gente morava no Brasil, que ele sempre contava essa história, né? Que ele quis emigrar para os Estados Unidos na década de 80, na época que saíram muitas pessoas do Brasil para os Estados Unidos, estava muito fácil ir para os Estados Unidos, né? Com visto temporário, depois, né, que nem você vê naquela novela da Globo, depois fica ilegal e tal, né? E ele demorou muito também para tomar uma atitude de comprar dólar e ir para os Estados Unidos. Isso aconteceu no começo da década de 80, segundo ele contou já diversas vezes para a gente. Né? Sim. E aí o que aconteceu? O Brasil entrou numa inflação. Né? Quem tem mais de 35 anos lembra disso. Né? Ao meados da década de 80 no Brasil, o Brasil viveu uma onda de inflação muito grande. Então a moeda brasileira desvalorizou muito. E eu lembro, Caio, que no final da década de 80 ninguém estava viajando para os Estados Unidos, para a Europa. Eram raros as pessoas que a gente conhecia que estavam indo para passear na Disney, né? Que nem acontece hoje, que você vê, né? O pessoal, né, sai um avião a cada 5 minutos para Disney. Né? Então, essa inflação dos anos 80 desvalorizou em várias vezes a moeda brasileira e fez com que, eu lembro que ele contava essa história dizendo que o dinheiro que ele já tinha economizado não daria nem para comprar passagem aérea para ir para os Estados Unidos. Sim. Né? Então tem outros fatores além das regras de imigração que as pessoas precisam se atentar, né? Principalmente essa desvalorização cambial, né? Essa crise financeira, né, que o Brasil vive hoje, né? Então isso é algo que vai além da imigração canadense, das mudanças de regras na imigração canadense. Então eu acho que se eu tivesse que, né, dar alguma dica, contar uma história, eu acho que essa história do nosso
vizinho aí, é uma história muito representativa para os tempos atuais no Brasil, né? Para a estabilidade atual da economia brasileira, né, cara? É verdade. Então é isso. Mais alguma observação, Guilherme? Acho que em termos de histórias, acho que 2 histórias para um podcast tá bom, né, cara? O Guilherme contador de histórias. Então, Caio, eu tô esperando aqui, eu tô de braços cruzados esperando. Qual é a grande novidade que a gente tem relacionado ao Express Entry, relacionado à imigração para 2015? Bom, a grande novidade é que aí muita gente está ouvindo a gente agora. Muita gente acompanha o nosso trabalho há muito tempo já. A gente recebe e-mail de pessoas falando assim, acompanho seu trabalho há anos, né? Então, ouço o podcast de vocês já há muito tempo. E nesse ano, a partir de abril, maio, eu comecei a fazer uma pesquisa com todos os nossos usuários, né? Então eu fiquei trabalhando aí, trocando e-mails, conversando, mandei pesquisas, né, diversas, para obter diversos dados. Eu obtive mais de 4.500 respostas nas pesquisas e analisei, e aí eu comecei a trabalhar num novo material, que na verdade a gente está lançando agora. Esse novo material fala é exatamente sobre isso que a gente comentou hoje, sobre faculdade, sobre trabalho no Canadá, sobre que envolve o Express Entry. Então a gente vai estar muito em breve lançando esse novo guia que vai incluir tudo aquilo que você precisa saber para emigrar para o Canadá nos próximos anos. E a gente vai estar lançando aí nas próximas semanas, né, Guilherme? Muito em breve. Então a gente até abriu uma lista separada de e-mail para a gente poder avisar as pessoas o quanto antes, assim que a gente lançar esse novo guia. Um guia completo, que foram 6 meses de trabalho especificamente nesse guia. Então eu posso anunciar o endereço para a gente poder compartilhar, Guilherme? Não, sim, é muito importante você anunciar esse endereço, até o pessoal está nos ouvindo, que esse lançamento, você não vai entrar no Canadá para Brasileiros e vai estar lá o link. Esse lançamento a gente vai fazer através do nosso e-mail pessoal, o e-mail do Caio, né, do Canadá para Brasileiros. Né? Então, se você tem interesse em adquirir esse conteúdo, você tem que entrar para essa lista que o Caio vai passar o endereço agora. Sim, então eu preparei inclusive um endereço específico para isso. Se você for no planocanadá.com, você pode colocar o seu e-mail, o seu nome e seu e-mail e entrar para essa lista. E assim que a gente vai mandar alguns e-mails também extras a respeito desse podcast que a gente fez hoje, isso também sobre o assunto. A gente vai inclusive preparar mais material para você receber nesse e-mail antes inclusive da gente fazer esse lançamento. Então você vai receber diversos materiais, inclusive que pode te ajudar nessas dúvidas e nessa nova imigração aí para o Canadá. Então visite agora o planocanadá.com. Basta você colocar o seu nome e seu e-mail, você confirma você vai receber um e-mail para confirmar o seu cadastro na lista, e aí tá tudo pronto. E assim que a gente tiver finalizado aí a preparação para esse novo guia, a gente vai mandar um e-mail para todo mundo que estiver, apenas para as pessoas que estiverem nessa lista. Ok, eu até gostaria de terminar esse podcast dando meu testemunho de quanto que você trabalhou nesse novo guia, né? Esse trabalho começou no primeiro semestre desse ano, né? E você você ouvindo as pessoas, lendo os comentários, vendo as pesquisas que você faz com o pessoal que visita, acessa a nossa área de VIP. E esse produto, ele é um produto que foi resultado disso. O que as pessoas estão mais precisando hoje de ajuda, né, de guia, de orientação para sair do Brasil e vir para o Canadá. Então eu gostaria de te parabenizar pelo trabalho. Eu já acessei, já vi o guia, né? E eu espero que outras pessoas possam ter acesso, porque eu acho que esse guia pode fazer total a diferença na pessoa que está no Brasil e quer vir para o Canadá. Sim, inclusive no planejamento aí que eu havia terminado antes de começar toda a parte de gravação, de vídeo, de tudo, né? Foram mais de 4.500 análises de pesquisa, foram mais de 60 páginas só no meu Google Doc, né? No meu arquivo do Google, só detalhando tudo, escrevendo tudo que ia no guia. Então foi assim, foram meses. Inclusive tem muita gente, agora eu até posso falar, né? Muita gente às vezes pergunta no YouTube, você parou de colocar vídeo, ou você não sei o que, não coloca mais vídeo sobre o Canadá. A verdade é que esses últimos meses foram intensos, focando exatamente nesse novo guia aí para ajudar aí a partir de 2015 as pessoas virem para o Canadá.
Foi praticamente um parto, né, Caio? Durou acho que 9 meses, né? Foi, nossa, no dia e agora você tá tendo contração, né? O Caio tá começando a ter contração. O Guilherme tá dando, né, apoio, né? Apoio moral, né? Apoio moral. Um charuto na boca, né? Então é isso. Então, entre no planocanadá.com e coloque o seu nome e e-mail na lista. Então é isso, Guilherme? É isso, nos vemos em 2015. Né? Nos vemos em 2015. Um grande abraço, obrigado por ter acompanhado a gente nesse podcast, né? Que especial, podcast especial agora em novembro. E até o próximo. Até o próximo, um abraço. Um abraço, tchau, tchau.